Luiz Machado iniciou a gravação no dia 9/10/2001, depoimento sobre a história da República Aquários. Justamente. O cinegrafista Otávio está um pouco nervoso, que é a primeira vez que ele faz gravação, mas depois de quase 25 anos de labuta no mundo da engenharia, a gente perde o medo de algumas coisinhas. Então vamos lá. Primeira coisa, meu nome é Hiller Geraldo Vieira Araújo, eu sou de Dionísio, e morei na República Aquários de 1992 até 1998. Formei em 1997 e o ano de 1998 foi o primeiro ano que eu fiz mestrado em engenharia de materiais. Bom, eu sou de uma mega cidade do interior de Minas Gerais chamada Dionísio, que tem aproximadamente 10 mil habitantes. A sede da cidade é enorme, tem 2.500 habitantes. E em 1988 eu descobri a Escola Técnica Federal de Ouro Preto como uma opção de estudo fora de Dionísio, razão pelo qual eu saí daqui hoje, coincidentemente estou prestando esse depoimento de Dionísio, praticamente mais de 30 anos depois que eu saí daqui para estudar em Ouro Preto, e fui estudar na Escola Técnica Federal de Ouro Preto em 1989, para fazer o curso técnico de metalurgia. A razão de ter escolhido Ouro Preto para estudar era muito simples. A gente não tinha muita condição financeira e o local onde que possibilitava a permanência para estudo fora de Dionísio era Ouro Preto, por causa das repúblicas. Inicialmente... Professor, só te interrompendo, Dionísio e Ouro Preto são quantos quilômetros? 270, 240 mais ou menos. Relativamente. 240. Agora, só uma coisa, o nome completo você já falou, Hiller Araújo, né? Apelido pastor, graduação... Engenharia metalúrgica. Isso. Você entrou na UFOP quando? 1992. Na República. 1992. Foi a primeira e única república da universidade que eu tive, foi lá. Agora, só o ano de formatura. 1997. Você já falou a cidade natal. Então, vamos continuar aí nessa parte que você está falando, mas eu só pediria, vamos falar um pouquinho antes do pastor em Ouro Preto, né? Exato. Para a gente seguir essa sequência que você está falando. E aí a gente vai por aí, né? Mas... Antes de Ouro Preto? Isso. Por exemplo, onde você estudou aí? Eu sempre estudei em escola pública em Dionísio, primeiro na escola estadual Professor Gomes Lima, de primeira a quarta série, depois do colégio Escola Estadual Professor Benjamin Araújo, de quinta a oitava série, depois fiz o primeiro ano do segundo grau na escola estadual Professora Luísa Fernandes, quando, depois já terminado o primeiro ano do segundo grau, eu fui estudar na Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Naquela época, não existia aproveitamento de estudos. Então, todas as vezes que você voltava você ia para um curso técnico, por exemplo, você tinha que começar no primeiro ano. E também não existia aquela coisa de curso técnico separado. Você só poderia fazer o segundo grau e o curso técnico junto. Então, antes de ir para Ouro Preto, eu só estudei em escola pública em Dionísio. Okay? Agora, sim, e a origem social da sua família, né? Dos seus pais? Na época... Meu pai é de uma pequena cidade, de um pequeno lugarejo chamado Santa Isabel, município de São Domingos do Prata, aqui perto. Minha mãe é de Dionísio, da cidade de Dionísio. Vamos dizer assim, a família mais estabelecida era da minha mãe, mais antiga aqui, com registro aqui em Dionísio desde 1880 e alguma coisa. Meu bisavô chamava José Vieira Guimarães, e com o irmão dele, Joaquim, esqueci o nome, mas 2 irmãos que vieram se estabeleceram aqui. Minha bisavó de Itabira, e se estabeleceram em Dionísio, quando Dionísio era um distrito de São Domingos do Prata. Dionísio se tornou cidade em 1949. Então, depois, minha família é toda aqui da região. Não, tranquilo, pastor. Se quiser, pode continuar. É só para a gente deixar registrado essas primeiras informações, que é importante a gente saber um pouquinho da pessoa, um pouquinho
a origem dela, de cidade, né, onde ela estudou, mas você pode ficar livre aí para Pois fazer bem, as Dionísio explicações. Dionísio está no Vale do Aço, e no Vale do Aço a gente tinha aqui, tem ainda, né? Hoje é a Peram, mas na época era a Cesita e a Uzi Minas. Então, era, sempre foi sinônimo, trabalhar com metalurgia aqui nessa região sempre foi um sinônimo de sucesso. Razão pelo qual minha mãe deu ideia, né, de fazer um curso técnico em Ouro Preto. Nessa época que eu fui fazer curso técnico em Ouro Preto, o curso técnico não era um curso igual é hoje, não, de operação especializada, era curso técnico de liderança média dentro das empresas. Mas, enfim, então, em 1989, eu comecei o curso lá, precisamente no dia 14 de fevereiro de 1989, primeira aula, a primeira série de metalurgia, turma 2. Fui lá, matuto, saindo daqui de Dionísio, entendeu? Cidade muito pequena, e caí em Ouro Preto. E fui morar numa república de escola técnica chamada Masmorra, no Beco da Saudade, lá em Ouro Preto. Pois bem, no primeiro e a metade do segundo ano, eu morei nessa república Masmorra. Depois, por problemas financeiros, nós tivemos que devolver a casa e eu fui morar na Mausoléu, que era uma república, meia república, mais pensionato, com aluguel de quartos. E quando eu fui fazer o vestibular, terminei o curso técnico em 1991, permaneci em Ouro Preto, ainda fazendo um pós-técnico em metalografia e estudando para o vestibular. O vestibular de 1992, ele foi no dia 10, 11 e 12 de março de 1992, e por coincidência foi realizado na escola técnica, no pavilhão que eu formei. Eu fiz prova lá na mesma sala onde é que eu estudava. Coincidências. E estudei sozinho, apesar de naquela época, o vestibular ele era completamente eliminatório, você tinha que passar no vestibular, não tinha prova seriada igual do Enem. Ou você passava, fazia a pontuação mínima ou não. E muitas vezes você tinha que tentar 2 ou 3 vezes. No primeiro vestibular que eu fiz, eu fiquei classificado como quinto geral das engenharias, quinto geral em metalurgia, 23º nas engenharias gerais, numa época que engenharia civil era a engenharia mais concorrida. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque todo mundo fazia cursinho muitos anos para poder passar, e graças ao ensino da escola técnica, que naquela época era um ensino integral, de 7 da manhã às 5 da tarde, 3 provas por semana, regime meio militar, eu consegui passar no vestibular sem, inclusive, fazer cursinho. Eu lembro que em 1992, meu pai me deu dinheiro para pagar um mês de cursinho. Naquela época eu comprei só as aulas de química orgânica, que era coisa que a gente não estudava na escola técnica, e o resto eu gastei dinheiro com bebida no carnaval, que naquela época era muito bom, que o carnaval era praticamente um carnaval de salão entre a Rua São José, a Rua Direita, a Praça Tiradentes, a Praça da Barra, tinha um ali na praça, naquela ponte do Antônio Dias. Então, eram públicos bem segregados e bem diferentes, cada tipo de música no lugar, era muito bom. Boa época aquela. Então, no dia que saiu o resultado do vestibular, se não me engano, foi no dia 30 de março. Eu tenho os comprovantes guardados lá na minha casa, em Ouro Branco, até hoje, entendeu? E a lista, ela saía primeiro ali, publicada no IFAC. E eu tinha tomado umas canjibrina mais à noite, lá na República, e quando foi meio-dia, minha mãe ligou para a República lá, e o senhorio lá, que chamava Ronaldo, da casa lá da Mausoléu, foi me chamar. Era meio-dia, eu estava dormindo ainda. E então, ela falou assim: você passou no vestibular ou não? Aí eu falei assim: mãe, eu não faço a mínima ideia. Eu vou tomar um banho aqui, vou desamarrotar. Falei desse jeito: vou desamarrotar minha cara e vou lá ver o que aconteceu. Aí tomei um banho. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu tinha certeza que em algumas provas eu tinha saído muito bem, mas eu tinha certeza que não tinha passado. E fui. E o IFAC é ali, perto da República Aquários,
na parte de cima, ali onde que hoje é perto de um restaurante lá. Eu nem sei se tem aquele restaurante, tem tanto tempo que eu não vou em Ouro Preto, mas perto de uma construção que estava em ruínas lá. Na hora que eles colocaram a lista, eu vi meu nome, mas como eu enxergo muito bem, né? Eu falei assim, vou deixar esse pessoal chegar mais perto aí para ver. Tal. A galera vinha, saindo decepcionada, eu fui como é que fala? Arrumei meu óculos fundo de garrafa e cheguei perto. Na hora que eu vi meu nome, a lista, aprovados, metalurgia. E a lista era por ordem de colocação, quinto colocado. Mas não é possível. Aí saí, voltei, olhei de novo. E naquela época a gente era meio bravo, né? Aí eu cheguei perto e meti a mão na folha que estava colado com fita em vidro da janela. Peguei e fiquei olhando assim, todo mundo olhando para mim. O que foi o caralho? Eu fiquei olhando meu nome assim, eu seguro, falei assim: ó, vocês pegam outra lista aqui, que essa aqui é minha. Dobrei, coloquei no bolso e fui embora para casa, ela está guardada até hoje. E aí eu cheguei em casa e pedi o telefone, que a gente ligava a cobrar para o Dionísio. Naquela época não tinha celular. Aí eu falei com mãe, passei. Aí a galera já estava me esperando, né? Porque era uma tradição, era um orgulho você raspar a cabeça por ter passado no vestibular. O pessoal da República, vários tinham feito vestibular, nem todos tinham passado. Entre eles, que nós fizemos vestibular naquela época, estava o Marcônio, né? O Baé, que passou junto comigo, o Mulambo, que fez o vestibular e não passou, passou só numa etapa subsequente, o Walter Pereira, que hoje é professor universitário lá em Juiz de Fora, o Baé, que é professor do Instituto Federal de Educação lá no Espírito Santo, lá em Cachoeiro do Itapemirim, e mais os colegas da Escola Técnica estavam lá. E era um orgulho você sair com o cabelo todo cortado, todo avacalhado, porque era sinal de uma vitória muito grande. Depois isso virou essa porcariada de politicamente correto aí, que as pessoas não se dão ao prazer de ter reconhecido um esforço que era passar no vestibular. E, ademais, o vestibular virou até um negócio meio proforme depois, que não era aquela batalha incessante. Mas é importante o seguinte: primeiro, estudar em Ouro Preto era a única chance de fazer curso superior numa escola técnica federal e numa universidade federal, porque tinham a instituição república. O que era a república, no final das contas? A república era um jeito de moradia subvencionada pelo governo. Na escola técnica, todos os móveis da República, quando eu morei na Masmorra e também na Mausoléu, eram de propriedade do governo federal, que dava os móveis, não dava colchão, mas as camas, mesas, em algumas repúblicas tinha geladeira, tinha todo um suporte ao estudante de baixa renda. E outra coisa, só estudava e morava em república porque a gente só estudava e morava em república, não tinha outra condição financeira na época. Hoje em dia, as condições são outras, completamente diferentes. Não são melhores nem piores, são só outras, entendeu? E a ocasião, muitas vezes, ela é o suficiente para fazer com que você seja capaz de ser treinado para transpor obstáculos. E naquela época, os obstáculos eram muitos. Era uma outra época completamente diferente. Pois bem, terminado essa parte do sair do vestibular, de ser aprovado no vestibular, eu vim para Dionísio para poder comemorar o tempo a vitória do vestibular. E tinha que também juntar duas coisas: documentos das escolas pregrestas, antes a matrícula no vestibular, não era só o último documento do segundo grau, você tinha que levar quase a ficha na polícia toda para poder fazer matrícula. Então eu tinha que ir em Dionísio vir buscar isso. Segunda coisa, comemorar um pouco a minha família, uma vitória grande, que era passar num vestibular de uma universidade federal. Isso não era para qualquer um, em qualquer curso. Até os cursos que têm mais vagas hoje em dia, que são menos concorridos, naquela época era uma peneira muito grande. Então, voltei para Dionísio e depois fui fazer matrícula. E a matrícula era também feita no IFAC. Eu fiz a minha matrícula na universidade no IFAC. Terminada a matrícula, com um envelope de todo tamanho, eu desci ali aquela ruazinha estreita, íngreme, que sai na Paraná,
E eu já tinha ideia de morar na República Aquários. Por que na República Aquários? Nos anos anteriores, os campeonatos de futebol de salão, eles aconteciam entre repúblicas, eles aconteciam na escola de farmácia. Então, no ano anterior, a Aquários não tinha sido campeão, não, mas era a torcida mais amigável. A gente que era estudante da escola técnica, a gente ia para assistir os jogos das repúblicas, dos campeonatos de república, na quadra da escola de farmácia. E lá no time estava o Tichico, estava o Jatobá, estava o Mocreia, deixa eu ver quem mais, Magu, que jogava muita bola. Aliás, o time era todo muito bom. E na torcida, entendeu? Tinha lá o Rodela, que pouca gente talvez lembre dele que morou lá, que era um dos que ficava atravessando o samba lá. Tinha o Boinha, Peteca. Ou seja, eu conhecia as pessoas de vista, o Mitzlinha, né, bicho? Entendeu? Que a gente convivia na torcida lá, não, pô, essa república é uma república que seria o ideal para morar. E quando eu estava descendo a matrícula lá, o Mitz estava esticando a toalha dele naquele guarda-corpo lá, naquele parapeito da coisa. O quarto dele era o primeiro em cima da placa. Eu falei assim, ô, meu amigo, desce aí. Quando ele me viu da cabeça raspada, ele desceu igual uma bala. Eu acho que quase deve ter pulado aquela escada toda. Na hora que eu atravessei a rua, ele já estava... Eu não me esqueço disso. Eu atravessei a rua e já estava do outro lado. Pô, bicho, maminha, você faz qual curso? Metalurgia. Acabei de fazer minha matrícula agora. Então, me mostrou a República toda, que era tipo assim, né? Era o capeta apresentando o inferno, né? Um inferno espetacular. E foi o Mitz, e estava lá na sala, sempre bem-humorado, o Gisele, lendo a Folha de São Paulo. E aí, bicho? Com aquela cara de Macaubal lá, primo primeiro do Clodovil. Foi os dois que me receberam na República. Isso era aproximadamente 30 de março. Eu tenho anotado isso lá em casa, mas eu não me lembro as datas precisas. Eu sei que era uma quarta-feira, o último dia da matrícula, foi quando eu fiz a minha matrícula. Fui recebido na porta pelo Mitzlinha, na sala estava o Gisele, o Boinha estava na cozinha tomando café. Eram as 3 pessoas que eu me lembro da primeira vez que eu entrei na República Aquários. Nossa, bacana demais, né? Pois bem, aí eu ainda morava na Mausoléu, fiquei mais um tempo lá, inclusive fazendo curso de pós-ensino médio em técnico de metalografia, que eu acabei trancando a matrícula, talvez entre hoje e o final dos tempos, prorrogasse por mais 10 anos, nesse espaço aí eu vou lá terminar esse curso. Mas aí começou a batalha, entendeu? E eu fui morar lá na Aquários. E na Aquários tinham mais outras pessoas batalhando. Era eu, o Frederico Mesquita, Corujão, era também o Aranha, que é o Sérgio Martins Pacheco Neto, e tinha também o Sandro, que eu não lembro o nome, que era Beleza. Então, tinha um ex-estudante da escola técnica, um playboyzinho de Belo Horizonte chamado Corujão, um candidato a playboy de Ubar, que era o Sérgio, e um ex-seminarista, que era o Santo Beleza. Esses foram os 4 bichos do primeiro semestre de 1992, que quem tinha sido escolhido no semestre anterior tinha sido o Deu7. Mas, enfim, então, questão de batalha. Naquela época, você morar na República, você tinha que apresentar uma quantidade de predicados, não era muito complicado. Não. Era o interesse pela casa. E nós que saímos da escola técnica, tinha uma vantagem muito grande, porque muitas vezes as pessoas que passavam no vestibular tinham feito curso científico em outros locais. E era gente de mais posse. E as repúblicas de escola técnica, em contraposição às repúblicas da universidade, era muito, muito diferente do ponto de vista físico, do ponto de vista de estrutura. Então, quando eu fui batalhar lá na República, tinha chuveiro que não funcionava, tinha torneira entupida, tinha tubulação,
corroída, e como eu tinha trabalhado um pouco com meu pai há alguns anos, eu sabia como fazer esse negócio. Então, alguns chuveiros, precisa consertar, me dá um alicate, lá, compra para mim fita isolante, eu ia lá, trocava os chuveiros e tudo e tal. Um dos que eu acho que o pessoal ficou muito impressionado na época foi aquele chuveiro perto da cozinha e o chuveiro em cima ali, daquela primeira ala, logo quando você passa da sala. Eu fui olhar e olhei os canos, subi lá, nunca ninguém tinha subido, a caixa d'água emplastada de sujeira, mas os canos de aço galvanizado, tudo enferrujado. Eu falei assim, vocês compram o material, eu conserto isso aí. Peguei umas talhadeiras, quebrei a parede toda, refiz a ligação em PVC, desde a caixa d'água, isolamos a caixa d'água, e assim, eu e o Corujão, que basicamente a Aranha ajudou pouco, e começamos a consertar a República. Mas na escola técnica, se a gente não conservasse a República nós mesmos, não tinha o pessoal da manutenção, igual tinha na universidade. Né? Então, acho que isso facilitou muito a batalha. Durante meu processo de batalha lá, eu tomei 2 ventos. 2 ventos. Um dia lá que os nordestinos encheram a cara lá, Edilei Viana Velame, mais conhecido como Mocó, e Jorge Ney Esmeralda, ficaram tontos, deram uma vendaval em todo mundo lá. Entendeu? Inclusive no semi-bicho. E no outro, no dia da escolha. Fora isso, em 1992, não tinha esses trotes. Não tinha muito trote. Mesmo porque era um período de transformação na República, que eu acho que assim era um conflito geral, um conflito positivo, de muita gente assim tendo que tomar rumo na vida, e a República tentando mudar. Era gente igual eu, que vinha de lugar onde não tinha muito recurso, outros com muito recurso. E no decorrer do semestre, o Corujão acabou indo embora para Belo Horizonte, não se adaptou em Ouro Preto. Beleza, mesma coisa. No final das contas, ficou eu e Aranha, entendeu? Eu, Aranha e Corujão para escolha. O Corujão chegou a ser escolhido, inclusive. Aí teve o negócio da escolha, o bendito banho de óleo queimado lá, com aquelas gorduras lá, não sei o que lá, e no final das contas, a disputa da hierarquia na virada de uma garrafa de cerveja. Bom, nesse campo todo, a classificação ficou eu em primeiro, Aranha em segundo e Corujão Bebaço em terceiro. O Beleza já tinha ido embora. Outra coisa, nessa época, você colocava apelido nos bichos e colocava placa. E a razão não era humilhação, a razão não era nada, a razão era se fazer conhecido dentro da comunidade da universidade. Lembrando que nessa época tinham 4 cursos de engenharia, tinha o curso de farmácia, tinha letras e histórias lá no CHS e tinha o curso de nutrição. Não tinha mais nada. A Universidade Federal de Ouro Preto era essa quantidade de curso, com a quantidade muito minguada de pessoas em relação ao que é hoje. Não tinha esses negócios, filosofia, artes cênicas, não tinha nada disso. Então, era um público muito restrito, entendeu? Eram uns 500 alunos, né? Não, eram 2.900 alunos em 1992, na Escola de Minas, para você ter ideia. 2.900 alunos, lembro bem desse número. A formatura da Escola de Minas era de 4 a 20 pessoas no máximo. Então, eram outra, vamos dizer assim, outra época, outra realidade. Pois bem, então a batalha nessa época, ninguém considerava como humilhação. E tem que ficar registrado de todos os jeitos o seguinte: depois de um certo tempo, começou esse mimimi nas escolas, entendeu? E ninguém se lembra que quando alguém entrava no curso de Universidade Federal, era o pessoal mais simples que pagava o nosso curso. Eu me lembro uma vez que, quando o ministro da Educação era Paulo Renato Souza, foi aventado que cada aluno custava às universidades federais $50 mil por ano. Mas não era $50 mil do Jorge Paulo Lema, não. É $50 mil do pagador simples de impostos. Então,
O padrão psicológico de quem entrava na universidade naquela época era outro, completamente diferente. Entendeu? Eu era pobre, a grande maioria das pessoas, os mais ricos que estavam na universidade, vamos dizer assim, era classe média média ou era classe média alta. Tinha um ou outro classe média alta, o resto era tudo classe média baixa. Então, você tinha duas opções, entendeu? Você sujeitava a república, primeiro que era divertido para danar, segundo que era um desafio, terceiro porque você não tinha muitas outras opções, não dá para você alugar uma casa em Ouro Preto. Tanto é que as repúblicas particulares elas só começaram a florescer mesmo depois de 2006, 2003, 2005, mais ou menos, quando abriu essa cursaiada toda. E que fique claro que é o seguinte, eu acho que eu não tenho nada contra nenhum tipo de curso. Eu só acho que cada universidade deveria focar naquilo que é bom. Ouro Preto é a área industrial, Escola de Minas, uma das escolas de engenharia mais respeitadas do mundo, deveria ter sido verticalizado para um MIT, não expandir assim desordenadamente. Mas isso é a minha opinião. Os que tiverem o contrário, que fiquem com elas também, do jeito que eu fico com a minha. Agora, o pastor, só uma coisa. Os seus primeiros aprendizados na República tem que pegar para fazer. Senão, não, mas... e a liderança, né? Alguém tem que partir para cima, né? Não, mas naquela época é o seguinte, a Aquários, naquela época, era uma república tipicamente de engenharia, tinha duas vagas para outros cursos, mas era uma galera muito tolerante, entendeu? Não tinha esse negócio de ficar enchendo o saco dos outros, não. O pessoal mais velho estava preocupado em formar, o pessoal do meio do curso estava preocupado em ganhar velocidade para formar. E aqueles só assim, vamos dizer assim, a liderança intermediária não ficava enchendo o saco de bicho, não. Entendeu? Tinha que tomar umas cachaças, tomava. Não quer tomar, também não toma, não. Entendeu? E vão para o rock. Eu nunca fui forçado a tomar, por exemplo, cachaça, nunca tive. Tomava porque queria. Tomava porque era bom, tomava porque a companhia compensava. Entendeu? Isso era um negócio assim, natural. Nas últimas vezes que eu tive na República, eu achei uns negócios assim, pô, Aquários tem esse nome porque é o símbolo de tolerância e igualdade da era de Aquários. E aí você vai lá, que as confusão daquele. Bom, outras épocas, outros padrões, mas enfim, na época que eu morei lá como bicho, semi-bicho, não tinha essas pressões. E outra coisa, era tão bom o clima, tinha, logicamente, as desavenças, injeção de saco, mas eram coisas razoáveis. Era a conservação do meio que você vive, a conservação da comunidade interna da República, a identidade muito forte, sabendo que era uma república de engenharia, e além de ser uma república de engenharia, era uma república de estudantes, além de saber de uma república de engenharia de estudantes, era de gente que precisava do meio de subsistência para terminar o curso em Ouro Preto. Então, os primeiros aprendizados, espírito de corpo, que a República, a Aquários, ela sempre foi meio bagunçada nisso, entendeu? Mas era uma bagunça, assim, que tinha alguns acordos tácitos, entendeu? Tipo assim, o café da noite era sagrado, juntava todo mundo, era eu acho que era 10 horas da noite. 10 horas da noite estava todo mundo na cozinha, comendo um pão com aquela manteiga que mais parecia uma graxa branca, mas a graça não era nem o lanche, nem a comida, era você juntar ali para poder ver como é que o dia passou, o que era, tem problema e tudo e tal. Entre esses cafés, depois que você é escolhido e torna membro da República, tinha as reuniões. No início, as reuniões eram um bate-boca danado, entendeu? Muito, muito bate-boca. As primeiras que eu participei, no segundo semestre de 1992, principalmente no planejamento da Festa 12, cuja camisa eu acho que é uma das mais bonitas que até hoje, que é um timão estilizado com as garrafas rodando, que foi feita pelo Rafael, lá do Rio de Janeiro. Foi muita conversa para poder organizar a República. Foi aí que a gente instituiu duas coisas principais lá. O livro de ata, não o livro de ata que registrava só as decisões. Se esses livros existirem lá ainda, não tivesse sido jogado fora,
Antes, as atas era só assim, decidiu-se isso, isso, e cumpra-se a partir de hoje. A partir do segundo semestre de 92, nós começamos a fazer reuniões mais explicativas e estratégicas. Tanto que, naquela época, era necessário juntar dinheiro para a manutenção da República. O que era a manutenção da República? Você tinha a presidência, que pagava o custeio corrente normal, e ainda tinha a caixinha, que era o jeito de você juntar o dinheiro para as emergências. Pois bem, essa caixinha, a partir do segundo semestre de 1992, Carnaval de 93, ela começou a engordar muito, porque nós organizamos de maneira um pouco mais profissional, principalmente no Carnaval de 1993. Que nós fizemos livro caixa, contabilização de entrada e saída, mapa de hospedagem, tivemos um lucro fabuloso. Mas também não bebemos lucro, não, viu, galera? Nós juntamos dinheiro aí em 2003, 2004, e no final das contas, a pintura da casa, a reforma dos banheiros, com o aumento da parte azulejada, a reforma do telhado ali da parte intermediária, a reforma do telhado do barracão de cima, parte da reforma do telhado lá do sótão, foram gastos, na época que eu me lembro, $50 mil num espaço de 2 anos e meio. E era muito dinheiro isso aí, $50 mil, hoje é 200 e pouco, 250 mil reais, mas o valor equivalente era muito mais. E de onde que vinha isso? Vinha do trabalho nas festas, todas as festas davam lucro. E aí tinha o presidente da República e o administrador da caixinha. Graças a Deus, de 1992, que eu morei lá, até o dia que eu saí, eu não fui nem administrador da caixinha e nem presidente da República. Mas também eu acho que fui um dos que mais contribuí para poder organizar as festas do ponto de vista comercial. Você participou de várias comissões, né? Eu gostava da comissão do Carnaval, entendeu? Na comissão do Carnaval, eu gostava de organizar. Eu fazia conta. Outro dia, eu tenho alguns rascunhos guardados comigo até hoje, dos livros caixa que eu fazia, das compras e saídas. E aí a gente evitava desperdício, né? E não era assim, também não era gestão de empresa militar, não. Mas a gente conseguiu bons resultados. E eu gostava de ficar na comissão do Carnaval. Na comissão do 12, eu acho que eu fui uma vez só. Porque o 12 era muito mais formal, era muito mais. Tinha que ter aquelas pessoas que tinham contato com ex-alunos, entendeu? E a gente lembra que sempre queria ficar colocando era o Tichico, né? Porque o Tichico era tipo assim, era o mestre de cerimônias, conhecia todos os alunos pelo nome, sobrenome, filho, não sei o que lá e tal. O Tichico era aquele cara que, na minha época, que ele conhecia todo mundo, de dentro e de fora. E essa organização da República, através das atas, ela funcionou bem porque evitava muita briga. Teve uma vez lá, numa reunião dessa lá, que o Mocó, o Edilei Velame lá, partiu para cima com um copo, se não me engano, para cima do miolo, e chegou a julgar o copo, entendeu? E o pau de quebrar, porque o Mocó é foda, entendeu? Desde que ele formou também, nunca mais eu encontrei com ele. E o Ceará também, quando exagerava lá também, era um foco de discussão constante, mas era outra época, né? E no final, quando a gente olha para trás, vê que eram coisas necessárias da época. Sim. Agora, uma pergunta básica. Por que o apelido pastor? Como foi a escolha? Cara, E assim, além de você falar do seu apelido, como os apelidos eram dados geralmente naquela época? Assim? O espertão da minha época na República era o Champuzinho, mais conhecido como Loyola. Entendeu? Qualquer coisa, vocês perguntam aí. Eu não sei se é mulher ou ex-mulher da Elisa, que quando ele ficava enchendo muito o saco da gente, a Elisa virava para o Loyola e falava assim: você está muito saidinho, viu, Champuzinho? Foi o único indivíduo que eu acho que na história da humanidade que tentou usar shampoo como lubrificante e deu uma ardência característica aí para algumas coisas, mas isso aí ele conta a história depois. E todos os bichos, né, já tinham um apelido, o meu foi o último. E um belo dia, estou eu sentado na sala e tudo e tal, e não tinha apelido.
entendeu? Não tinha apelido. E aí o Loyola chegou e, ó, agora a partir de hoje o seu apelido é pastor. E ficou. Aí não tinha um motivo assim muito claro, não. Porque já tinha um pastor que era ex-aluno da Marragolo. Inclusive, São Pedro já buscou ele com a mão, entendeu? Eu até conheci ele. Era numa outra época, teve umas 2 gerações antes de mim, mas o Loyola, como ele atravessou várias gerações, então ele conhecia. Então, era o pastor da Marragola e o pastor da Aquários. A escolha, na nossa época, foi tranquilo. Cara, eu agora não estou lembrando se o Sandro participou da escolha. Eu estou achando que participou, viu? Eu tenho que olhar nos meus alfarrapos lá, que geralmente eu deixava isso anotado. Eu acho que o Sandro participou, mas logo depois da escolha foi embora. Mas eu tenho a impressão que na escolha ficou eu, Aranha, Sandro e Corujão, ou Corujão e Sandro. O Sandro era a pessoa que nós convivemos muito diferente do nosso meio. Ele saiu do seminário e foi fazer engenharia de Minas, em Ouro Preto. E caiu na Aquários. Agora, pastor, por acaso, você andou com a placa? Não. Pastor da Aquários? Ninguém, no meu semestre, ninguém andou com placa. O que acontecia com a placa? A placa era para os tímidos, entendeu? Quem se apresentava, quem estava e tudo lá, e nós nos apresentávamos o tempo todo, era bicho, chegava e ia com os caras para as festas, ajudava a servir, tudo e tal. A gente, eu, por exemplo, que já morava em Ouro Preto, a Aranha, que queria viver a vida intensamente cada minuto, Corujão, que era mais zen e tudo mais, mas a gente não tinha problema em se apresentar e as pessoas nos conhecer pelo apelido. A placa, ela não tinha função de humilhar ou fazer qualquer coisa, não, ela tinha função de fazer o bicho conhecido, só isso. Como a gente se fez conhecido, eu não andei com placa, não. Aranha não andou com placa, Corujão não andou com placa, nem o Beleza, que era mais tímido, não andou com placa, não. Nesse semestre não teve, não. Uhum. Mas depois continuou, né? A placa. E só uma dúvida. A placa era uma instituição na universidade. Na universidade. Entendeu? E outra coisa, igual eu falei, tem que escrever para esse pessoal das gerações mais novas. Você está em uma universidade federal com seu estudo custeado e alimentação subsidiada pelo povo brasileiro, pelas pessoas mais simples que pagavam imposto, era motivo de orgulho. Não tinha mimimi de humilhação, não. Todo mundo na verdade, todo mundo queria a cabeça raspada, todo mundo queria a placa, todo mundo queria, entendeu? Inclusive, né, era a Ouro Preto, naquela época, a proporção população feminina e população masculina era justamente, eu acho que era o inverso do que é hoje. Então, todas as vezes que você aparecia alguém aparecia com a cabeça raspada, era sinônimo da elite, de destaque. Não era isso. Isso que é exato, era uma distinção positiva, entendeu? Não é o que foi transformando depois. E diga-se de passagem, é o seguinte, quem sempre atacou essas instituições da placa, do trote, tudo e tal, foram sempre aquelas pessoas que nunca conseguiram se colocar dentro do sistema como um todo, entendeu? Sendo bem-sucedido no vestibular, sendo bem-sucedido na escolha na República. Diga de passagem o seguinte, a escolha na República eram 2/3, não é que era, 75%. 3/4. Para você ser escolhido na República Aquários, você precisava de 3/4. A Aquários era tão tolerante que falava o seguinte, olha, vamos partir do princípio de Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Se 25% da pessoal da República não concordar que a pessoa tem que ser escolhida, não vai deixar de passar por isso, porque era uma república grande. E eu te garanto o seguinte, muita gente que passou nas escolhas raspando se tornaram os melhores ex-alunos lá. Por quê? Porque a convivência na República é um negócio de treino, é um negócio de aprendizado, é um negócio de exercício de tolerância, de paciência, de tudo.
ok? Com certeza. Agora, outra coisa, a pré-escolha, tinha pré-escolha, essa instituição. Aquilo era uma votação. Na verdade, a pré-escolha na minha época, ela funcionava como um feedback de direcionamento, entendeu? Tanto antes de mim quanto depois de mim, pelo que eu me lembro, não tinha ninguém que foi mandado embora na pré-escolha. A pré-escolha é quando você batia nas costas do sujeito e falava assim: "Ô, bicho, mais casa e menos rock. O bicho, presta atenção aí, tudo e tal, que até dar trote demais nos outros enche o saco, entendeu? Outra coisa, ô bicho, nós aqui vamos estar dentro do mesmo barco. Você vai entrar ou não? Não adianta ficar com um pé dentro e outro fora, não. Então, a pré-escolha ela não era uma ação definidora de o que você poderia ser ou não ser. Era só um direcionamento. Logicamente, teve gente que passou na pré-escolha e não foi escolhido depois porque não levou a sério aqueles recados que eram dados naquela época. Entendeu? E outra coisa, né? Quando a gente estava falando de escolha naquela época, era uma outra época do ponto de vista de responsabilidade financeira, de responsabilidade com todo mundo, entendeu? Bem ou mal, a República ela funcionava, como é que fala? Era uma democracia sob regras rígidas. Apesar que parecia bagunçado, não era não. Tinha lá, a gente tinha problemas, por exemplo, pelo lado financeiro. Muitas vezes a gente tinha problema com o pessoal que não pagava a presidência. Mas os que não pagavam, depois eu posso até passar uma lista aí, mas eles não pagavam, não é porque não queria, não. Tudo bem, tinha uma galera lá que gostava de ficar na Esquadrilha da Fumaça, mas mesmo se ele saísse da Esquadrilha da Fumaça, não ia sobrar o dinheiro suficiente para poder arcar com a responsabilidade financeira. Entendeu? Então a galera ela ia esticando a corda, entendeu? Então tinha gente que ficava devendo a presidência de 6 meses, 7 meses. Mas o que significa república? República é um negócio, se não me engano, que vem do grego, do latim, sei lá, que é res pública, né? A vaca onde é que todo mundo mama. Então, naquele barco ali, um segurava as ondas dos outros, entendeu? Você atrasava uma conta aqui, ali, tudo e tal, mas depois você pagava adiantado, ou depois você segurava a onda do outro, entendeu? Esse era a razão. Tem que entender que naquela época é o seguinte, ninguém tinha dinheiro. Vou dar um exemplo muito... Naquela época, fumar era praxe. Então, você recebia o dinheiro de casa, eu gostava de fumar... Quando eu fui morar na República, eu fumava Hollywood filtro vermelho, que rebenta peito. É um cigarro que deixava a gente até tonto. Mas chegava o dinheiro, você comprava um maço de cigarro, colocava no bolso e tal, e a gente comprava, os fumantes compravam pacotinho de folha de fumo trevo, mais aquele libretinho de folhas para enrolar o cigarro, e deixava atrás do quadro da sala. Eu fazia isso, Miolo fazia isso, Tichico fazia isso, entendeu? Por quê? Porque quando chegava no final do mês, tinha aquele fumo ali. Não era todo mês que a gente fazia isso, não, mas vez por outra tinha fumo trevo lá, entendeu? Ou seja, era um monte de gente fudido, que não tinha como esbanjar, que não tinha a quem recorrer, que estava todo mundo no mesmo barco. Sim, sim. Outra coisa, pastor, teve Miss Bicho nessa época? Teve, no Caim. Na minha época, Miss Bicho não era um evento. Era uma quinta-feira que todo mundo fazia os benditos batidão, entendeu? E não era nem aqueles batidão elaborado dos últimos anos que eu morei lá, não. Batidão era basicamente suco de caju, que é suco maguari, suco de caju, não lembro qual que é. Tinha suco de maracujá, entendeu? Com cachaça. Nem a Banhouse ainda existia. Leite condensado. Que leite condensado, rapaz, tá doido? Era água, açúcar. Não, água, açúcar, gelo e suco e cachaça. E a cachaça tinha um outro, eu já pelejei para lembrar, mas eu não consegui lembrar. Tinha outra pessoa que fornecia cachaça para a gente antes do Agatão. Então, nas compras mensais da República, estava tinha que comprar arroz, feijão, 2 garrafões de cachaça,
que fazia parte vamos dizer assim, da utilidade básica das compras e despesas da República. Como eu não fui presidente, eu não lembro disso, mas eu sei que, pode olhar nos livros caixa lá, tinha sempre a cachaça. Depois elaborou para a vodka, né? Teve uns. Pois é, mas eu acho que isso, lá para Você 1994, 95, apareceu a vodka Banhaus. Um litro de cachaça custava assim, R$ 2,50. E essa vodka chegou no supermercado a 98 centavos. E tinha umas lá com o nome meio russo, né? Não, é Banhaus, como é que é? Balalaica. Era esses tem aí, esses álcools aí de posto com aromatizante de vodka. Tinha uns lá, uns nomes meio russo, meio esquisito, mas altamente suspeito, né? A Sim. procedência, né, e a qualidade do produto. E outra coisa, não sei se você se lembra, começou a ter um batidão mais aperfeiçoado, suco de laranja, laranja natural, né? Espremeu. Mas aí já não é da minha época, não. Você não pegou essa. Não, isso aí já é depois, entendeu? Leite condensado. Não, esse negócio de leite isso aí já é depois, entendeu? Não, sério. Não, mas eu tô falando, já é Um depois. batidão gostoso pra caralho. Pois é, mas olha, eu fui do Caém, entendeu? Nós ganhamos a eleição do Caém numa estratégia espetacular, onde que os caras tentaram comprar voto e tal. E antes de eu ser do Caém, qual que era a nossa concentração para o Caém? Era tomar ali uns batidão na República e ir lá para o Caém. Juntava lá, de vez em quando dava uns cheques do Banco Real lá pré-datado, entendeu? E comprava algumas cervejas no final de semana lá. Mas não tinha muita sofisticação. Sim, sim. Tá. Agora, acho que essa primeira parte a gente caminhou, né? Vamos falar um pouco assim, caso, né? Acho que você até já falou, né? Quem eram os moradores, o decano e o presidente, né? Não, o presidente, na minha época, geralmente ficava um semestre. A galera, olha, se não me engano, em 92, que eu entrei, o presidente era o Boinha. Depois o presidente foi o Peteca, o presidente foi o Rodela, entendeu? E assim, era rotativo, não tinha muito. Isso não era um cargo de deferência, não. Muito pelo contrário, era um cargo de responsabilidade e as pessoas doavam seu tempo, sua inteligência para poder comandar a República, entendeu? E não E era um coisa. cargo tão almejado também, não, né? Não, de jeito nenhum. Estou falando com você, eu sempre fiquei em comissão de festa, sempre dei palpite em tudo. Algumas coisas hoje eu reconheço, assim, meus palpites eram muito convenientes, mas eu nunca fui presidente da República e, assim, eu acho que eu fui comandante da comissão de carnaval, acho que uns 3 ou 4 anos seguidos, 93, 94, 95. Acho que tenho quase certeza. Esses eu tenho quase certeza que eu fui. E uma comissão do 12, se não me engano, foi de 94. E o que acontecia? Esse negócio, você não dava tempo, cara. Chegava na festa, entendeu? E na minha época era um negócio bom pelo seguinte, quando a galera, por exemplo, no carnaval, o primeiro carnaval que nós fizemos, eu lembro que nós fizemos uma escala e eu era semi-bicho, praticamente. Como é que você faz uma escala pro Boinha, mas o Peteca, que eram os caras mais velhos, encheu o freezer? Cara, e aconteceu, os caras pegaram, cada qual fez seu turno, dividimos turno e tudo e tal. E aquele lugar ali onde é que a gente colocava cerveja para gelar, não dava conta, não tinha, eu só fui entender isso depois no sexto período de engenharia. Ali não tinha troca termodinâmica para que esse freezer funcionar ali, não adianta colocar freezer lá. Tanto é que nós mandamos fazer uma grade para abrir aquela portinhola para a rua, aquilo ali ficava fechado antes. E os freezer ficavam lá dentro do quarto do Bartô, entendeu? Aí é que não funcionava mesmo. Mas aí, ó, planejamento de cardápio, o que fazer, Dona Regina, mas a Jandira já sabia o que fazer no dia das festas, entendeu? Isso ajudou muito. Mas era assim, era aprender para a gente aproveitar um pedaço da festa.
Mas era muito bom, né? A festa, aquela festa daquela placa entalhada lá de 25 mandaquados, aquilo ali foi a maior festa que uma república de Ouro Preto já tinha sido feita. A gente tinha dinheiro em caixa na época. Nós temos caipivódica com uva, não sei o que, um negócio assim estratosférico, entendeu? Eu acho que foi a festa assim, per capita de gasto maior de qualquer república. Se for comparar ontem, hoje, tudo e tal, a festa de 25 anos da República foi a festa. E por que nós fizemos? Por causa da organização de ter juntado o dinheiro. Os ex-alunos contribuíam, mas, entendeu? O grosso era das excursões que a gente recebia o ano inteiro, dos turistas que a gente cobrava $1 por dia, entendeu? $1 era muito dinheiro comparado naquela época. Então a gente sempre tinha, entendeu? Turistas entrando e saindo, sempre tinha um caixinha. Tanto é que no dia que estava todo mundo assim meio aqui, passa uma lista aí para a caixinha da República pagar uma caixa de cerveja. Entendeu? E tinha que ter os benditos 75% de concordância, senão o dinheiro não saía da caixinha. Teve uma época boa também que até o rango da galera passava a lista, né? Frango com quiabo por conta. Olha, a caixinha, não. Esse foi não, na minha época. Não, você pegou essa época. Assim, raramente, né? Tipo, a coisa não. Raramente, gente, hoje vamos fazer um rango coletivo. Não, mas aí eu acho que eu acho que eu já tinha até saído da República. E quem estava sem grana dava uma aliviada, né? Os frangos com quiabo, por exemplo, que fazia lá, geralmente, né, fora aqueles dias que o pessoal queria lavar o quiabo e fazer aquela babação lá, entendeu? Era assim, né? Corria a vaquinha entre as pessoas, cada um dava R$1, R$2, tudo e tal, e etc, etc. Melecão, que geralmente era o comprador das matérias-primas, entendeu? Vou lembrar disso. Melecão, acho que você nem morava lá ainda. Aí ele ia lá naquele Frangoesa na Barra e comprava aquelas carcaças de frango, e comprava algumas coxas, não sei o que lá e tudo e tal. E geralmente é eu que era o cozinheiro, eu mais os outros que eram cozinheiro, e chegava lá no Sochico e arrematava a banca de quiabo. Entendeu? Tinha aquelas bancas lá e tudo, então ele comprava que tem tudo. E angu, que era. Sem falar, teve outras coisas que era vaquinha da língua de boi, não sei se você lembra. Entendeu? A língua de boi custava 88 centavos. 1 quilo de frango custava 99 centavos. A língua de boi, 88 centavos naquele açougue ali na rua direita. E de vez em quando a gente ia lá comprar uns bifes quando o Remop estava de greve e a gente via os ratos brigando, tentando tirar a carne do balcão de presa. Era desse jeito mesmo. E o Ribeiro também sempre foi um local tradicional de compras, né? Era o nosso. Compras e afanamentos, né? Nosso hipermercado e tinha tudo lá, né? Ribeiro. Maurício Ribeiro, nem sei que fim tomou, mas que. Ribeiro. E outra coisa, pastor, já que a gente está falando de comida, né? O lance do pão de manhã era a comadre, em 92 era uma desgraça, entendeu? Porque é o seguinte, aquela inflação, 92 não tinha ainda plano real. Então, todo dia o pão era um preço diferente. Então, a gente comprava pão naquela padaria no final da Rua São José, eu nem sei o nome dela mais. Panarte? Panarte, exatamente, Panarte. E o que fazia? A gente ia lá no início do mês, com o dinheiro, o presidente da República mandava, e comprava as fichas de pão, que eram uns cartões duros, entendeu? Tichico vai lembrar muito disso aí, que Tichico era meio semi-bicho lá na minha época, lá quando eu era bicho lá, entendeu? Então, 6 horas da manhã, você ia lá buscar o pão, que a Jandira vinha, às vezes, e fazia o café, entendeu? Tinha dia que o café da Jandira era 5F, né? Frio, fraco, freio, com formiga no fundo, entendeu?
E a gente ia buscar o pão. Não, mas o pão lá a gente buscava era da noite, mais era da noite. E aí a galera tomava uns ventos, perdia as fichas, era uma zona danada, entendeu? Mas não podia faltar o raio do pão, não, entendeu? De jeito nenhum. Principalmente para o café da noite. Café da manhã, tio Chico, por exemplo, depois você lembra, tio Chico acordava meio-dia, todo dia, então não precisava tomar café da manhã, não. Sobrava um pão, né? Nessa época eu lembro bem que é o seguinte, a Jandira não sabia ler, né, cara? Então eu combinei com ela, Jandira, todo dia que você vê uma estrela no quadro, tinha um quadro de giz ali, né, na cozinha. Toda vez que você vê uma coisa, você vai lá e me acorda. Aí, quando era o dia que eu não colocava a estrela, passava um filho de uma égua lá e colocava a estrela. 7 horas da manhã, a Jandira estava chutando a porta do meu quarto lá. Pastor, tá perdendo a aula, fé da puta! Era desse jeito. E para você descobrir quem que é que tinha feito o raio da estrela. Mas também eu me vinguei várias vezes, que eu estava no Caim, às vezes eu chegava mais cedo, tava aquelas panelas de arroz, né, em cima da coisa lá. E aí eu servia o arroz mexendo. Quando você chegava perto dele, tava aquela barata de mogno, parecia que era de mogno, desse tamanho assim dentro do arroz. Eu não vou jogar fora, não. Um barata não morre, esses caras vão morrer, não. Aí acordava no outro dia, e eu era do Caim, eu tinha aula de siderurgia sábado de manhã na escola de Minas, da Praça Tiradentes. Aí eu falei assim, Jandira, dona Regina, já era dona Regina, a senhora jogou o arroz fora? Não. Cheguei aqui, a panela estava limpa e os pratos estavam sujos. Eu aí ficava subindo o morro assistindo a ver, será que a barata sobreviveu? Ai, pastor, só você mesmo. Pelo que eu me lembro, ninguém morreu por causa do negócio de barata. Entendeu? Pois é, vamos continuar. Assim, a gente está tendo uma conversa, seguindo a pauta, mas deixando livremente os assuntos fluírem. Vamos perguntar sobre a questão da hierarquia. Na República, obviamente, era por antiguidade, né? A questão Sim. de Na antiguidade. minha época, o Maurinho, mas o Melecão, por ser de outros cursos, ele não subia na hierarquia. Não, esse contrário. Entendeu? Era um negócio assim. Regras, mas era um negócio interessante. Aí, essa outra parte sobre a questão da hierarquia, né? a hierarquia era o seguinte, né? Era uma hierarquia, não era assim. Hierarquia, não. Era mais uma ordenação sobre prioridade de escolha de quarto e escolha de móveis, entendeu? Ninguém, o cara chegava para você e falava, pastor, faz isso assim, 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 porque eu estou na sua. Uma casinha na sua frente, na hierarquia. Não tinha isso. Agora, quando vagava um quarto, aí valia o tempo de casa. E esse negócio era muito lógico, porque é o seguinte, né? Os caras que estão mais acima é os caras que precisam ter menos problema, porque já está preocupado com formatura, já está preocupado com um monte de coisa. Então, tem que ter uma. Na época, eu acho que isso aí era assim, não era explícito, não, mas era um acordo tácito, né? Que o cara está aproximando da formatura, ele tem que procurar. Acho que naquela época não tinha estágio obrigatório, mas o estágio era essencial para o cara ter experiência para poder arranjar um bom emprego. Então, ele já estava procurando, querendo fazer estágio, ele já estava tentando fazer contato com os ex-alunos para poder tudo e tal, juntar dinheiro para a comissão de formatura. Eu lembro muito da formatura do Peteca, cara, entendeu? Que o Peteca, para poder vender aquelas rifas para a gente, ele suava, entendeu? Porque precisava para pagar o baile e, assim, era como se fosse hoje uma rifa, R$10, mas ninguém tinha R$10 para comprar a rifa, não. Eu lembro que eu comprei uma rifa dele. Inclusive, está dentro de um livro meu lá. Eu comprei uma, assim, pô, ele falou assim, pô, preciso formar, na época que você for formar, eu compro na sua mão. E ele comprou mesmo. Na época que eu fui formar, ele comprou ele foi um dos que comprou na minha mão. Quer dizer, era uma troca de favores. E a hierarquia, muitas vezes, ela servia justamente para poder, como é que fala? Direcionar recursos da República. Agora, o pastor, eu acho que a gente já sabe, vamos dizer, não é cargos, mas era bicho,
Semibicho. Né, e doutor, vamos chamar assim. Aí, o morador, né? Exato. O doutor aí era o seguinte, era um jeito de chacota pejorativo que a gente usava, entendeu? Inclusive, nós levamos isso para. Eu levei isso para a Sominas, quando eu fui trabalhar lá. Quando a gente começou a chamar os outros de doutor lá, ninguém entendia, achava que era adjetivo de deferência, porra nenhuma. Adjetivo de pejorativo. E o doutor, na verdade, é só ver o seguinte: está tanto tempo na República que vai fazer doutorado aí, cara, e Ouro Preto nem tinha doutorado, né? Era mais ou menos assim, né? E outra coisa, então, a gente já falou das tarefas, né? A rotina era aula de manhã ou à tarde, ou de manhã? De manhã à tarde, a gente recebia uns horários mais loucos do mundo, né? Entendeu? E nos primeiros anos era tudo lá no ICEB, no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, aquela desgraça pelada lá no pé do canil lá, que a gente ia de ônibus, entendeu? Uma carestia danada, de vez em quando faltava dinheiro, tinha que ir a pé lá, chegava naquele negócio lá, aquela balbúrdia, e chegava lá, às vezes, meio tonto, meio cansado, entendeu? Uns professores. Eu tive uns professores na universidade que é o seguinte: eu precisava de encontrar coisas hoje para falar assim, ô bicho, ainda bem que você estava na minha vida, porque se eu pudesse voltar hoje atrás, em 1992, eu tinha que ter te dado um murro bem cedo no centro da cara, para você falar assim: meu lugar não é na sala de aula. Vou dar um exemplo: Rubens, Bicho de Goiaba, Chico Pinto, esses caras, entendeu? Hoje eu entendo que os piores profissionais daquela época eram os professores que estavam lá. Eles não conseguiam emprego por lugar nenhum e ia ficar ali repetindo igual papagaio os assuntos de engenharia. Mas também tive ótimos professores, igual Jonas. Eu fui da última turma, eu tive umas aulas com Walter Dornelas, da última turma deles. Mas aí eles me mudaram de turma, que era Física 3, era uma briga de foice no escuro, entendeu? Walter Dornelas, o povo. Mas tive uns outros idiotas que estão aí na universidade até hoje. Escreve aí, tomara que me renda um processo, para me processar também. Aquela merda daquele Djalma, entendeu? Que não é professor nem aqui, nem nos quintos dos infernos. Na puta que o pariu e no diabo que o carregue. Então, Kojak, né? Kojak foi um dos melhores professores que eu tive. Entendeu? Um dos melhores professores que eu tive. Inclusive, foi meu orientador de mestrado. Kojak é professor de engenharia, entendeu? Nível hard, de pesquisa, desenvolvimento, entendeu? Não desfaz de ninguém e faz o seguinte: não aprendeu, não desgrama. Volta no semestre que vem. Ao passo que aqueles outros que não conseguia passar nada. Pois é, mas aí, em relação à República, o que era importante nessa época? Você tinha que conciliar a batalha com o cansaço, com a escola, entendeu? Um depoimento que eu aconselho vocês pegar bastante é do Pardal, entendeu? O Pardal, ele começou o curso muito bem, porque ele tinha uma base muito boa, entendeu? E eu fiz a maior parte das matérias no início com ele, que na época, em 1992, metalurgia e civil faziam todas as matérias do básico junto, a exceção era química. E muitas vezes, na República quase, não é que os caras em 92, 92, 2, eles não me impediram de estudar nada. Não me impediram de estudar nada. Mas, cara, o cansaço era muito. Porque você tinha que garantir o lugar de você morar. Entendeu? Se eu virasse para a Boinha, que era um dos caras mais velhos, ô bicho, faz isso assim para mim. Aí mandava a gente comprar cigarro. Blá, blá, blá. Você fala, não, bicho, eu tenho que estudar aqui. Eu tenho a impressão que, de jeito nenhum, eles tiravam a gente da mesa de estudo. Mas, como você estava solícito, precisando da boa vontade dos outros, você parava de estudar e ia, ou nem começava a estudar. E outra coisa, eu que tinha saído da escola técnica no primeiro ano,
entendeu? Eu queria conhecer bastante a universidade. E outra coisa, era a primeira vez que estava numa república de universidade que tinha festa, bebida, mulherada, entendeu? Isso tem que ficar claro. E nunca os caras falam assim, ô pastor, você não vai estudar para a prova, não. Você vai lá fazer isso de maneira nenhuma. Inclusive o pessoal mais velho fala assim, bicho, tem tempo para você estudar e tem tempo para você farrear, para você aproveitar. Não mistura. Eu lembro muito de peteca e boinha falando isso comigo. Não precisa misturar os dois tempos, não. Dá o tempo para um, dá o tempo para outro. Entendi. Pastor, então, vamos já nessa questão de rotina de estudos, né? Primeiro semestre eu não estudei nada. Você seguia aquela rotina de primeiro semestre ser meio... Cara, na verdade, não. Isso foi uma decisão pessoal minha. Como eu ralei muito na escola técnica. De maneira geral, assim, não. Generalizar. Mas havia, não vou falar uma tradição, mas de muita gente praticamente perdeu o primeiro... Mas no meu caso especificamente foi escolha. Eu cheguei e pensei assim, ralei 3 anos na escola técnica. Escola técnica, em termos de esforço físico e esforço de horário, era muito pior do que a universidade. A aula começava às 7 e terminava às 5. Terça, quinta e sábado, o ano inteiro tinha prova. Então, você não tinha tempo de fazer porra nenhuma. Você não tinha tempo. Nessa época, Jaca, lá na Praça Tiradentes, toda sexta-feira, ou todo sábado para domingo, tinha um som na Praça Tiradentes. A galera ia lá, toma coisa. O cara, a gente da escola técnica não ia, não é porque faltava o dia. O cara não tinha resistência física para poder ir. Queria dormir. Quando chegava sábado, a gente ia jogar bola para poder fazer o exercício tudo e tal, almoçava lá para as 2 horas da tarde. Quando era 6, 7 horas da noite, todo mundo morto para poder dormir. E domingo era aquele dia para poder cozinhar o gado e começar de novo o batente para poder entrar segunda, terça, entendeu? Prova quinta, entendeu? Prova sábado. Todo sábado tinha prova. Quando chegou na universidade, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Deixa eu ver o que eu arranjo com essa bebedeira, com essas festas, deixa eu conhecer essa república. Se eu não fizer isso, eu não vou fazer hora nenhuma mais. Questão de estudo, a questão de estrutura de estudos na república, né? Por exemplo, o que a república oferecia em termos de estrutura de estudos? Por exemplo, móveis, computador, impressora, internet. Com o dinheiro que a gente ganhou a partir do Carnaval de 2004, a gente começou a comprar livros, comprou o primeiro computador da República. Aliás, a primeira coisa que a gente comprou, que eu me lembro, com o dinheiro do lucro do Carnaval, lucro do 12 de 92 e 93, a primeira coisa que comprou foi um videocassete. Quando eu cheguei lá, na República, em 92, já tinha comprado o videocassete, que ficava lá naquele quarto grande da sacada, entendeu? Com a televisão pequena, para a galera assistir filme lá, entendeu? Videocassete. Aí, Que estilos, geralmente, eram... Oi? Os estilos de filme? Não, cada um queria lá e alugava filme, de vez em quando fazia uma vaquinha, alugava os filmes de sacanagem, mas alugava os lançamentos também. Era tipo o seguinte, era ali, tinha uma televisão que ficava no suporte e mais um videocassete. Ok? Depois, se não me engano, em 2000, em 94, com 94 para 95, com o lucro do Carnaval, nós compramos um computador, um 486, que inicialmente foi montado naquele quarto. Onde é que você morou? Não. O primeiro computador da República foi ali. Eu mudei daquele quarto lá para baixo do barracão quando eu fui escolhido, e o primeiro lugar onde é que montou o computador foi ali. O primeiro foi... Não, compramos o computador, o primeiro lugar que foi colocado foi ali. Mas foi na época que o Bulacho já morava, né? Não, muito antes, não. Não teve um antes daquele? Não. Para você ter ideia, tinha até...
Fechou? Então você está trazendo uma informação super nova. Então, Aí montou o computador ali, entendeu? Aí tinha até, mas fala que você tinha que colocar o seu nome lá para poder usar, usuário entendeu? lá. Usar o usuário, marcar a hora, entendeu? Nós que era da bicharada, tava nem aí com o computador, não, entendeu? A única coisa que a gente queria usar o computador nessa época era para jogar um jogo chamado Doom, entendeu? E isso é 94. Aí que surgiu um programa chamado Origin, que a gente precisava fazer alguns trabalhos e gráficos para o departamento de física. Está me ouvindo? É o seguinte, porque assim, 95, até onde eu lembro, 95, depois do 12 de 95, foi comprado um computador de um cara careca, se eu não me engano. Não, nós compramos novo na loja. Hã? Não, o computador que nós compramos foi um computador novo na loja. Com uma grana. Pois é, mas foi esse de 95, né? Porque o Kubular já morava? Não. Então teve um antes, então. Teve um antes. Pois é, isso que eu estou querendo tirar dúvida. Não, tão interessante isso. Teve um antes. E aí, com o dinheiro da coisa, nós começamos a montar uma biblioteca. Depois a gente montou esse computador, na época do Bulacha, ele migrou para aquele quarto perto da cozinha. Isso. Porque a minha câmera sumiu aí, não sumiu? Sumiu, parece que ela travou. Deixa. Não, mas você está me ouvindo, né? Eu estou ouvindo bem. Aí Pode ser a internet aqui também, porque o tempo está meio nublado, né? Sim. Aí a câmera, quando há uma instabilidade, o próprio programa desativa alguma câmera, sabe? Uhum. Entendeu? Diminuiu o fluxo de dados. Tem um negócio dele. Então, o pastor, então, teve esse primeiro computador que foi comprado. Agora, por que ele foi trocado, então? Cara, porque naquela época era o seguinte, era 386, 486, entendeu? E a evolução era muito rápida, os preços estavam caindo muito rápido, entendeu? De um ano para o outro já... Não, do outro já defasava, tinha aquele negócio de internet discado. A razão da gente ter tirado o computador de onde, daquele quarto onde é que você morou e passado para baixo, você não sabe qual que era. A linha telefônica. Nós julgamos a linha telefônica de cima, que chegava no quarto de cima para baixo, entendeu? Tá. Entendi. Inclusive, nós chegamos numa época que tinha o 3551 2197, que era o telefone da República. Nem sei se existe hoje ainda. Não existe. Existe? Existe. E o 3552 2197, que era da internet. Isso, teve um número lá. Né? Exato, o 552-2197 nós usamos como o número da internet. Esse era só para a internet. Só para a internet. E era rateado em todo mundo, para todo mundo, independente se usasse. E era um tal de pulso, né? Que se usasse lá de meio-dia, estava fodido. Não, era um número de descargas, né? Mas era caro, mas nessa época da internet era não. Nessa época, o problema maior era os telefonemas fantasma na conta. Era fantasma, era muito. Sei que você tem a memória boa. Daria para calcular um percentual de telefones fantasma no total da conta? Ô, Jaca, as contas que, inclusive, uma delas, o Walter José Borges Filho deixou de pagar, vulgo Taruíra, eu me lembro bem disso, que eu estava fodido de dinheiro, e a multa da conta era 10% do valor da conta, por atraso, e não tinha especificado na regra da República quem que seria o responsável, então dividia para todo mundo. Ela foi de R$846. Eu não esqueço desse número, porque eu não tinha nem o dinheiro para pagar a minha conta, eu arranjei emprestado,
a Aranha que me emprestou, e ainda depois, na presidência, eu tive que pagar o rateio dos 10% desse R$ 86. Mas eu acredito que, assim, os fantasmas, eles variavam de 5% a 15% do valor da conta. Sim. Mas os donos dos fantasmas não era difícil de descobrir, não. A gente sempre sabia quem que era. Aqueles números batidos, né? Como se diz, né? Era... Não, mas tinha uns lá que ligavam para uns números diferentes e tal. Quando a galera ficava puto, entendeu? Pegava, ligava, colocava no nome só para saber quem ligou. Tinha que pagar em dobro, né? Depois instituiu isso aí. Os donos dos fantasmas eram os mesmos. Então, passando essa questão aqui do imóvel. Por exemplo, você era um cara ferrador, como se diz, né, o nome. Você usava aquela quadro-retrato, usava aquela mesona redonda, aquele negócio todo. Você geralmente estudava... Depois que eu aproveitei a vida de Ouro Preto, eu falei assim, não, agora tem que formar, né? Então nós fizemos um monte de grupo de estudo. Aquela mesa redonda, também não sei se existe ainda, ela ficava ali no quarteado, no quarto de retratos. E dali a gente colocava ela na sala para ficar jogando baralho, lá no final da sala. E aí, quando o negócio apertou mesmo, lá na metalurgia, nós tivemos uma ideia de fazer um grupo de estudo. E capturava aquela mesa e levava lá para aquele quarto lá em cima. Eu acho que quando você foi morar lá, eu já estava estudando lá em cima, entendeu? Quando chegou o bolacho, quando chegou o bagaço, entendeu? E a gente estudava muito. Porque é o seguinte, na minha lógica, se eu fosse estudar com os bonzão de serviço tudo e tal, eu não ia ter sucesso. Então, nós juntamos todo mundo mediano, que na época era o Russo da Necrotério, o Tião Gavião, que era da Butantan, que era meio nativo, entendeu? O Urtigão da Renda de Baco. Juntamos essa galera e fizemos um grupo de estudo legal, entendeu? E que fomos até o final do curso. Depois que a gente montou esse grupo de estudo, metalurgia é um curso difícil. Não sei hoje, mas era um curso difícil. Nós montamos isso no final da Físico-Química Metalúrgica, que é quinto período. E depois, inclusive, eu entrei no CAEM, fiquei 2 anos praticamente no CAEM, eu não perdi nenhuma matéria, e só tinha nota boa. Mas estudava, dava aula, não sei se você lembra que eu dava aula no escritório piloto, servia comida no Remop. Não, com certeza. E tinha aquele... Acho que na sua época já tinha aquela estante dos finários, né? Isso foi na época do computador, quando a gente sobrou dinheiro, a gente comprou o computador e começou a comprar um montoeiro de livros. Compramos livro de hidráulica, mecânica dos fluidos. Os livros básicos que a gente não conseguia ter acesso na biblioteca, nós compramos um monte. Mas eu falo assim, o finário de provas antigas, trabalho... Isso sempre teve lá, mas nunca ninguém... Aquilo era muito raro ajudar alguém, porque era tudo muito zoneado, entendeu? Entendeu? Aquele negócio ali, por exemplo, antes de jogar fora, eu fui lá e peguei todo o finário que estava de lava a céu aberto e levei para casa, lá em Ouro Branco, porque eu estava tocando o projeto de mineração da Gerdau e eu sou engenheiro metalúrgico. Bom, estava misturado coisa de petrografia, coisa de... Assim, não tinha uma organização que permitisse as pessoas ter ganho com aquilo, não, entendeu? Sim. A boate, na sua época, né, o que existia lá em termos de equipamento, variedade, estrutura? A boate, na minha época, ela não existia aqueles arcos lá. Aqueles arcos quebrados com aquela pedra lá. Quem fez o buraco naquela pedra lá foi eu e o Miolo. Nós medimos da nau sem rumo para lá e tudo e tal, e vimos que estava faltando ali 1,60 m, mais ou menos. Aí, primeiro, nós fizemos um buraco na parede com medo da casa solapar toda, entendeu? E fizemos o buraco do primeiro arco. Quando você entra na boate, é o arco da esquerda. Fizemos um buraco lá. Um buraco de mais ou menos
uns 60 centímetros de diâmetro. E alguém entrou lá depois de anos e anos e anos com a lanterna para ver o que tinha lá. Eu não sei, não lembro quem que entrou. E depois a gente fez a primeira reforma quebrando ali. O que tinha na boate lá? Tinha 2 picape, uma que funcionava bem e uma que não funcionava porra nenhuma. Um amplificador tipo Quasar e as caixas de som tudo estourada. Para a festa do 12 de 93, nós reformamos as caixas de som todas. Porque já tinha sobrado dinheiro do carnaval de 93. Ali começou como é que fala? As reformas da boate. E naquela escadinha que sobe ali, naquela comunicação que tem ali com aquele quarto, com aquele corredor que vai para a cozinha, ali era fechado. Ali é que nós montamos o local do som. Porque antes era num buraco na parede que tinha lá na. Você entrava na boate, tinha um buraco à esquerda lá, entendeu? Onde ficava lá a prateleira de disco. Digo de passagem, a prateleira de disco eu queria ter comprado. Eu comprei um montoeiro de GLP, tentei comprar os discos todos da República um monte de vezes, mas aí eles preferiram levar lá para a pousada do Carmo. Está bem guardado lá. Mas é interessante que santo de casa não faz milagre. Isso até te perguntar o negócio dos discos, mas assim, algum daqueles discos você tem, né? Não. Eu tenho os discos que eram do Grilo. Do Grilo. Que herdou da dívida do Jobson. A República deixou o Grilo todo fodido lá e tudo tal, com uma época lá com uma grana fodida para pagar. Eu falei assim, que não, eu tenho isso aqui. Eu falei assim, quanto que é a dívida? Tal, eu pago a dívida, você me dá esse negócio aqui. Ele negociou lá, eu deixei os cheques com ele e fiquei com os discos. Eu esperava encontrar com o Jobson só para entregar para ele. Os discos estão lá em casa até hoje. Alguns já tocaram, outros nem ainda. Isso já tem uns 10 anos. Mas só que ninguém tem notícia do Jobson mais. Então são discos do Jobson, né? Não, são os discos meus. Jobson deixou uma dívida. Não, que eram do Jobson. Que era do Jobson, exatamente. Deixou uma dívida com o Grilo, a República, entendeu? Fudeu com o Grilo lá e eu fui lá e salvei o Grilo lá. Pode conversar com ele depois a respeito disso aí. Eu queria devolver os discos para o Jobson, mas eu não sei onde é que é Jobson, não sei nem se está vivo ainda. Não, mas deve estar. Eu não vou. Já tentei achar, mas não quer ser achado. Não. Nós vamos colocar a nossa equipe de apuração, né? Não, agora também não devolvo. Eu jogo fora, mas não devolvo. Não, sacanagem que o Jobson fez com o cara. Mas, sei lá, né? Se tiver, parece, né? Quer ver? Ó, eu tenho quase 50 anos. Jobson deve ter quase 70 já, bicho. Eu acho que é por aí mesmo. Deve ter quase 70 já. Eu acho que na época ele tinha 36, por aí, né? 37, dá um chute, por aí, né? Mas... Ninguém sabe para onde é que foi, né? Não, já falaram que estava no Nordeste, né? Né? É igual aquele cara que sumiu lá e os caras não achavam ele, né? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. E tem muita gente, não só ele, o pastor, mas tem muitos ex-alunos aí que a gente vai tentar localizar. O banco de dados da República é muito desatualizado, né? Mas devagar que nós vamos lá. Então, como eram os rocks, blogs e sociais em outras épocas e com outras pessoas e outras repúblicas dentro e fora da Aquário? Eu acho, nessa época, o social não tinha muito entre repúblicas, não. Eu não lembro muito de ir convidar a república, não. Mesmo porque faltava dinheiro, um só ia na casa do outro quando você tinha festa, entendeu? Não tinha esse negócio de, de vez em quando chamava a república dos meninos lá, principalmente a Tágide, entendeu? Que ia lá.
Quem que era? Mina das Minas.